mais um sincericídio de Valdemar da Costa Neto. Eu, particularmente, adoro quando ele dá entrevista, já comentei com você, porque sempre gera algum ataque lateral aí, né, correlato ao ex-presidente. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O Valdemar da Costa Neto, o Neto, estava aí tudo, no sábado, e ele então admitiu que houve planejamento do golpe, né, disse com todas as letras. E também disse que era uma decisão do Supremo e que era para respeitar a decisão do Supremo. Bom, o que ele disse é o que o Brasil inteiro sabe, que nós sabemos. Ele disse, estava ali, importante frisar, ele estava ao lado do Gilberto Kassab, né, que é o que ele tem, apoia, né, o partido dele, o PSD apoia o governo de São Paulo, apoia o governo federal, e vai ser o partido mais importante, assim, para termos de aliança, né? Não vai ter candidato, mas em termos de aliança, vai ser o partido mais importante no ano que vem. Estava lá, o Kassab ficou quieto, e ele disse, ele falou o que é verdade, né? Aí o que acontece? O Tarcísio já estava com passagem não, que vem de avião, mas já estava com a viagem, avião do Estado de São Paulo, já estava com a viagem programada para esta segunda-feira em Brasília. Ele viria para cá para conversar com as pessoas e cumprir ordens do Bolsonaro, essa é a verdade. Enfim, mas a presença dele já seria simbólica, para dizer, olha, e conversando com pessoas, queremos a anistia, no fundo é isso. Ele estaria até escalando em relação àquilo que ele falou na Avenida Paulista, quando ele falou sobre a tirania, né, do judiciário, atacou muito o Alexandre de Moraes. Então, ele então cancelou porque ficou sem clima, né? Como é que fica do tipo, você defender a anistia se o presidente do partido do Bolsonaro disse que houve planejamento de golpe? Que história é essa? E no fundo, e isso ele foi muito atacado, o Tarcísio não, foi muito atacado o Valdemar da Costa Neto, por ter falado a verdade, mas porque querem que ele faça o papel que o Tarcísio faz, né? E a gente tem que lembrar que o Valdemar da Costa Neto, ele é aliado, não, ele e o Bolsonaro agem em conjunto há muito tempo, viu? Desde o Congresso Nacional. O Bolsonaro sempre foi um deputado de negócios, né? Sempre foi aquele do baixo clero, negócios, e tinha muita conexão com o Valdemar, que era importante, que é importante. Então, poder de articulação grande. O Valdemar, a gente tem que lembrar, ele hoje é o presidente do partido onde estão hospedados, vamos chamar assim, a extrema-direita, né? Mas o Valdemar era o presidente do partido, o liberal, que era o do José Alencar, quando foi feita a aliança em 2002. Ele é um político. Então, quando foi em 2002, teve uma reunião importante, uma reunião em que participaram o Valdemar da Costa Neto, o José Dirceu, o Lula e o Zé Alencar. Foi aqui em Brasília essa reunião. Então ali houve um acordo, uma aliança, assim, foi anunciada depois, porque o Lula sabia, foi uma maturidade mesmo política do próprio Partido dos Trabalhadores, do próprio Lula, costurado pelo Zé Dirceu. Sabia que o Lula nunca ganharia a eleição, foi selada a aliança, porque o Lula sabia que não ganharia a eleição, e já tinha perdido 3 eleições, né? 89, 94, 98 inclusive com uma aliança quase que chapa pura, porque era o Brizola como o vice. Então sabe que eleição você tem que agregar apoio, você tem que trazer um eleitorado que não é seu. Então houve aquela reunião, e o Valdemar, então, foi o Valdemar e o Zé Dirceu, costuraram o acordo, e o Lula e o Zé Alencar só estavam lá, não participaram desta negociação, mas esperavam a decisão dos dois, que eram os dois presidentes dos partidos. E aí houve essa decisão. Eu quero dizer que o Valdemar na verdade, um político. Ele, embora seja alguém muito próximo do Bolsonaro há muito tempo, e ele é uma pessoa que faz essas articulações políticas. E neste momento, é importante a gente salientar, eu penso até que o Valdemar já esteja rifando o Bolsonaro. É que ele recuou hoje, tá? Ele recuou. Recuou porque ele apanhou muito da extrema-direita. Mas eu entendo até que ele já esteja tentando articular uma outra candidatura, o que ele está certo, tá? Seria uma outra candidatura. Só que, no campo da extrema-direita, não tem espaço para outro. É o Bolsonaro. Então, quem for candidato vai ter o apoio do povo, terá que ter o apoio do Bolsonaro, quem for o candidato da extrema-direita. E os outros não tem chance nenhuma. Então você tem essa extrema-direita e o Lula deve enfrentar essa extrema-direita. Agora, o Valdemar já estava tentando já rifar mesmo o Bolsonaro e trazer vamos dizer, formar ou articular uma outra candidatura. Nesse encontro que foi na cidade de Itu, interior de São Paulo, estavam lá presentes governadores que se apresentam como presidenciáveis. Enfim, esse é um problema da extrema-direita, ela vai
de fato, lançar, vai tentar um outro candidato, mas sem o Bolsonaro, sem o apoio do Bolsonaro, vai ser muito difícil. Difícil não, eu diria que não tem chance. O Bolsonaro vai ter que apoiar esse candidato. É por isso que o Tarcísio, ele é um serviçal mesmo, um poste, aquilo que eu chamei no ano passado, um poste do Jair Bolsonaro, por isso ele faz qualquer negócio. Aí as pessoas estão falando que o Tarcísio poderia ter o apoio do mercado, etc, etc, etc. O mercado depende do setor do mercado, dos setores do agro com certeza, mas não interessa para parte do mercado mesmo. Não interessa uma candidatura que seja um poste do Bolsonaro, que o Bolsonaro possa influir, por conta da instabilidade, né? O Brasil deu na semana passada uma demonstração de, como eu falei anterior, vou de novo usar, anteriormente eu falei isso, mas vou usar de novo essa expressão, deu uma demonstração de vitalidade institucional, de solidez da nossa democracia. Isso é importante para o país. Então hoje, e é por aí que o Lula deve tentar construir a sua candidatura à reeleição, é mostrar que de fato o Brasil só vai crescer, só vai continuar abrindo mercados, se mantiver o mesmo projeto que hoje é liderado pelo Lula.